Bem-vindas! Hoje a gente vai falar do poder da espera. Sabem que eu não fico pensando na música que eu vou tocar, eu entro aqui na sala e aí eu tenho a minha playlist com as minhas músicas que eu ouço todos os dias, e aí sempre vem aquela que é para o momento e sempre tem a ver com o tema. É muito legal isso. É muito legal. Essa música que estava tocando fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, nós precisamos nos alegrar. E a nossa urgência muitas vezes que é já o fruto, né? Eu quero fruto, eu quero comer aquele fruto suculento daquela árvore. E eu não me alegro com o processo que existe antes de comer aquele fruto. Então, vamos respirar fundo, nos colocando aqui, nos entrelaçando nessa energia amorosa que está presente, nessa energia de vida, nessa energia de cura, nessa energia de movimento. Você chega aqui inteira, inteiro, você está aqui. Você é bem-vinda como você chega, você é bem-vinda como você está, você é bem-vinda com as suas inquietações, mas principalmente com a potência, com a luz que você é e que talvez precise só que você acenda, que você só diga sim para você, que você diga sim para essa pessoa que você já é e que você coloque o seu olhar em tudo que você já tem. E que o momento de hoje aqui, esse nosso partilhar, esse nosso diálogo, seja um tempo em que possamos crescer juntas. Eu me coloco aqui como alguém que só entrega algo para contribuir. E aí, desse lado, você se coloca como alguém que escolhe receber. E o seu receber, ele pode ser refletir sobre algo, questionar sobre algo, compartilhar algo. E respirando fundo, sentindo a sua vida, sentindo a beleza da sua vida. Você diz sim para você. Você diz sim para esse momento. Você diz sim para o dia que se iniciou e que já está repleto de oportunidades diante de você. E assim nós iniciamos, abrindo os nossos olhos, nos espreguiçando. Isso. O que nos espera hoje, hein, gente? O que temos hoje aqui para compartilhar? Todos bem? Todas bem? Então vamos lá, ó. Tema de hoje: para onde a sua urgência tem te levado? Eu não sei se você sente isso, né? Às vezes você não vive isso, mas sempre tem algo para chegar. Eu coloquei lá na comunidade assim, ó: impaciência, pressa, intolerância, urgência, né? O que muda em você quando reconhece o tempo do outro? Ou quando o outro reconhece o seu tempo? E para a gente refletir hoje e conversar hoje, eu vou iniciar mostrando um vídeo. Um vídeo de uma cena que aconteceu agora em agosto. E eu quero que você seja bem sincera com você, não é comigo, tá? Você vai assistir e você vai perceber o que você sente, e você vai perceber o que você entende do que você vê, e o que será que tem de útil para nós nessa cena que a gente vai assistir, tá? Saiba que esse espaço não é para você falar o que é certo, é para você falar o que é. Às vezes a gente quer falar o que é certo, o que é adequado, o que é bonito, e aí a gente deixa a nossa mazela aqui dentro no mesmo lugar. Aqui é o espaço para a gente falar o que é, né? O que a gente sente, como a gente sente, para que isso possa limpar, né? Possa dar um significado novo. Então, chega de falar o que é adequado, chega de falar o que é certo. Isso quando a gente está cuidando da gente, tá? Eu não posso mais me enganar, eu não posso mais falar que tá tudo bem, sendo que não tá. Eu não posso mais falar que eu tô bem, sendo que eu não estou. É isso que a gente precisa começar a fazer. Admitir, não, hoje eu não tô bem, sinto muito, não dá, né? Não, eu não gostei de como foi, não gostei, não dá para seguir dessa maneira. Não, eu quero diferente, a gente começar a manifestar realmente aquilo que a gente sente de uma maneira adequada. Mas para isso a gente precisa começar a fazer. E a maneira adequada ela vai se desenhando no decorrer do tempo, né? Vocês sabem, a gente já falou disso aqui, eu sempre fui daquela que, pá, pum. E eu fui lapidando essa maneira de falar o que eu penso, o que eu sinto, para que não fira o outro. Porque a minha dor, ela não pode ferir o outro.
Eu não posso pegar a minha dor e usar como uma espada e enfincar no peito de alguém. Eu tenho que pegar a minha dor, me apropriar dela, transformá-la em algo que me fortaleça, sem ferir o outro. Porque se eu firo o outro, eu continuo fazendo o mesmo mal que alguém talvez tenha feito para mim. E aí não tem cura, não tem transformação. Para mim não tem, não faz sentido, sabe? Não tem pé e nem cabeça quando a gente fala, não tem pé e nem cabeça usar a minha dor para ferir o outro. Então por isso que hoje é o poder da espera. Quando vocês ouvem essa frase, primeiro, antes de eu mostrar o vídeo, quando você ouve essa frase, ó, o poder da espera, qual é a sensação que você tem, então, que você tem que ficar parado? Me fala. Você tem que ficar parado esperando? O que será que eu quis dizer com esse poder da espera? É eu ficar ali, então, conformada, esperando, né? Torcendo para que algo aconteça, torcendo para que o outro mude, torcendo, esperando. Não é bem por aí o caminho. Mas eu queria ouvir vocês antes, quando o poder da espera. Como você ouve isso? Porque aí, conforme o que você me diz, a gente vai traçando aqui aquilo que é mais adequado para vocês. A Débora falou: é respeitar o tempo do outro. Quem mais? O que é o poder da espera? E o que é o respeitar o tempo do outro, né? Porque a gente falar é bonito, é legal, mas como isso é de forma prática? Para a gente poder construir algo útil para nós hoje aqui, que a gente saia daqui com algo que contribua com a gente, tá? Mas vamos lá. Quando eu perguntei, eu falei assim: o que você entende que é a espera? A espera é algo que você tá ali, então, parado, esperando ou é alguma outra coisa? A mulherada tá falando aqui um monte de coisa, ó. É, esperar o tempo de Deus e compreender que nem tudo vem no momento que queremos, porque às vezes não estamos preparados para receber aquilo. Patrícia, momento adequado, porém eu acho que em alguns momentos para me procrastinar, acho que é isso. Não entendi muito bem. Momento adequado, vou ficar com isso, né? Poder da espera, momento adequado. A Ju, confiar em Deus, ter fé e confiança, que tudo vem no tempo de Deus e não no nosso. A gente fala isso, né? Mas será que a gente acredita nisso? Aqui é para isso, tá? Ah, o tempo de Deus, mas e eu não tô dando conta desse tempo, isso tá me fazendo mal, eu tô sofrendo. Tá, gente, vamos falar o que é pra gente, tá? O que é pra gente essa espera? É só assim que a gente consegue mudar. Porque falar que é o tempo de Deus, eu acredito nisso, malemar, né? Eu acredito, mas tô sofrendo, tô com dor de barriga, tô ansiosa. Ansiedade é o quê? É confiar? Não é. Então, se alguém tem ansiedade, logo você não confia no tempo de Deus, não porque você não quer, porque você tem algo para cuidar em você, né? Não é que você não queira, mas tem algo te limitando ali de alguma maneira, né? A Gil falou, devemos fazer a nossa parte, mas ter paciência para essa espera. Mas essa espera é um desafio para mim, ela já traz isso, ou seja, é um desafio. É isso que a gente precisa admitir. É um desafio para nós. Então, o que que a gente precisa fazer, né? Tem alguém aqui que está sem o nome, falou que esperar para mim sempre foi um desafio, já que sou muito ansiosa, mas agir impulsivamente me atrapalha muito. É a Núbia, vi agora, Núbia. Ou seja, não é bom. É um desafio, e quando eu faço por mim, do meu jeito, com aquela pressa, com aquela urgência, isso me traz prejuízos. Isso é importante a gente reconhecer. Me traz prejuízos. E mesmo quando eu não faço, eu seguro, né? Como a Rosângela compartilhou, tá? Eu já não tô indo lá fazendo e atropelando, mas isso ainda não tá confortável para mim, isso ainda não é bom para mim. Ótimo, a gente já tá a um outro passo. Já estamos evitando de ir lá e invadir o espaço do outro e atrapalhar às vezes. Então, isso é importante também, tá? Que mais? Para finalizar aqui, ó. Estou me movimentando e aguardando Deus colocar o chão. A Silvana, ele não bota, tá? A gente primeiro bota o pé. Moisés primeiro foi lá e deu o passo para o mar se abrir. Pedro foi lá e pisou na água. A gente primeiro bota o pé. E aí o chão se apresenta. Se a gente ficar esperando algo chegar para irmos, esse algo não vai chegar. Isso é real e é bíblico, né? Isso é bíblico, falando para a gente assim, então, vá primeiro. Primeiro vá. E deixe o caminho se apresentar. Primeiro faça. Primeiro dê. Primeiro o movimento precisa surgir da gente, né? A Fran, a espera é esperançosa. Ó, Fran, tá igual ter que chorar o choro que eu falei na vivência, né? Ó, a espera é esperançosa. É esperar, é esperançar, esperar caminhando. Ó, que filosófico. Gostei disso, né? Angustiante a espera.
A espera é a gestação, algo está sendo gerado e preparado, e quando estiver pronto para recebermos. Ah, Jéssica, chego atrasada porque não gosto de esperar, faço atropelada. Esperar é uma inquietação interna, como se eu devesse aparentar por fora uma calma, por dentro haver um furacão. Sustentação. Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos lá, ó quanta riqueza. Como eu faço isso? Eu estou fazendo isso? Cada um de nós aqui. Isso que eu estou pensando é o que eu estou fazendo, né? Porque ter coerência é isso, a gente faz aquilo que a gente pensa. A gente só não pode pensar em algo e não fazer, né? Como na constelação a gente fala o tempo todo. Eu sei que eu preciso incluir o meu pai e a minha mãe no meu coração. Eu sei disso, já falei, já li, já vou em mil constelações, mas eu faço isso de verdade. Eu sinto isso de verdade. Ou eu tô lá o tempo todo achando que eu já fiz, acreditando que eu já fiz e no fundo eu tô ainda esperando, cobrando de alguma maneira. Então, a gente precisa criar coerência no que pensamos, o que fazemos e o que sentimos. Esse é o mundo onde a gente colhe os frutos, né? É ótimo também, né? E isso é o que o Einstein falou naquela frase que essa semana veio para mim, que a gente não resolve o problema do mesmo ponto que o problema surgiu, mais ou menos assim, né? Um problema para ser resolvido, ele não pode estar no mesmo estado emocional que a gente que foi criado o problema. Então, para mudar o estado emocional, eu preciso me afastar, eu preciso respirar, eu preciso olhar para outra direção para eu gerar um novo estado emocional e aí sim conseguir modificar aquele problema. Então, isso é real mesmo, né? E até científico. Sobre a nossa urgência, sobre a nossa impaciência, intolerância, sobre a nossa falta de empatia, sobre as nossas necessidades que precisam ser atendidas, porque nós temos que chegar lá. Nós precisamos fazer. Nós precisamos. Nós, não, o resto do mundo não precisa. Eu preciso. Eu tenho dor. Eu tô vazia. Eu tô sofrendo. Eu quero. Eu ir. E aí a gente pula a escada. Como vocês viram esse vídeo? O primeiro impacto é: ai, que absurdo! Que falta de educação! Mas é a gente que tá pulando lá. A gente tá pulando, gente. Todas as vezes que eu tenho desejo de controlar, todas as vezes que eu olho para o outro e falo, você ainda não faz, você precisa mudar, você isso, você aquilo, estamos pulando a escada. Com pressa de que o outro resolva, com pressa de que o outro mude, sim ou não? Vocês não precisam concordar, tá? Aqui é só o meu ponto de vista sobre algo que a gente vai continuar falando. Você fala o tempo todo, não, precisa começar em nós, né? Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você é a prioridade para você. Mas isso não é sinônimo de egoísmo. Então, o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade, a gente sabe disso. O egoísmo, ele destrói relações, ele destrói as famílias, ele destrói toda a possibilidade de você aprender sobre o amor. Ele é o oposto, inclusive, disso. Então, percebam. Imagine o seguinte, ó. Aquela cena, ela é instrumento para nossa reflexão, tá? Então, aqui a gente não está falando das pessoas em si, mas do que elas nos apresentam sobre nós. Então, dentro dessa metáfora que é sobre a nossa vida e sobre as nossas dores, o cadeirante, ele seria quem na nossa história? Quem é aquela pessoa que precisa da nossa tolerância? Quem é aquela pessoa que precisa do nosso olhar humano? Quem é aquela pessoa que está à nossa volta, que precisa que a gente espere, porque ele não tem condição de fazer como a gente faz? Porque ele não consegue fazer como a gente já consegue. Quem é essa pessoa que precisa hoje desse seu olhar? Porque esperar não é ficar parado, é isso que a gente precisa ter clareza, tá? A espera não é parar e ficar aguardando, não é perder tempo. As pessoas que esperaram ali, gente, elas não estavam perdendo tempo. Elas não estavam. Perder tempo é outra coisa. Talvez a moça que pulou a escada não tenha conseguido entrar no metrô que ela queria entrar e teve que esperar todo mundo que subiu entrar no mesmo metrô. Se a gente vê isso o tempo todo, no trânsito, aquela pessoa que passa toda atropelada, ela para no mesmo farol que você parou que estava indo com calma. Ou seja, a gente já sabe pela prática que a pressa não nos leva mais rápido. Ela nos leva de forma pior, é uma situação às vezes muito mais grave. Só que a gente olha dissociado essas coisas que são meio impactantes, como se a gente não estivesse fazendo as mesmas coisas de outras maneiras.
Então, pensando no contexto da constelação, nessa consciência sistêmica, o que essa moça infringiu quando ela pula a escada? Ela infringiu uma lei, sistemicamente falando. Que lei que é essa que ela infringiu? Que lei que ela desrespeitou quando ela passa ali à frente de todo mundo, finge que o funcionário do metrô não tá falando, que não tem ninguém esperando, ela simplesmente pula e deu o azar de pegarem filmando isso. Que vergonha. E aí? Hierarquia. A lei da ordem fala para nós que existe uma ordem de precedência para tudo e todos. Existe aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Ali é uma metáfora sobre isso. Quando eu infrinjo a ordem, eu vou sofrer consequências. Não tem jeito, gente, é lei da vida. O que é infringir a ordem? A gente precisa, para entender e nos posicionarmos de forma diferente, é refletir sobre o nosso lugar. Então, pense em qual é a relação que você tem, que você percebe esse atropelo, sabe? Que você percebe a sua intolerância, que você percebe a sua urgência, que você percebe a sua pressa. Qual é a relação que você vive isso e que te traz dores, que te traz desafios? Pensando nessa relação, você vai pensar quem é você nessa relação. Aqui eu sou a mãe, aqui eu sou a filha, eu sou a esposa, eu sou o marido. Quem eu sou? Eu sou o pai. Quem eu sou nessa relação? Com base no papel que você tem nessa relação, você vai perceber essa relação te permite fazer o quê? É assim que a gente se posiciona de forma coerente na vida. Dentro dessa relação, eu tenho limites em que eu posso atuar. Por exemplo, dentro do meu contexto de dores que eu já curei em mim. Houve uma época, quando eu comecei a conhecer a constelação, que eram brigas diárias dentro da minha casa, eu falando pro meu marido que ele não fazia o que ele tinha que fazer. Só que eu falava assim, ó, você, quem é que faz isso? Esposa tem que fazer assim pro marido? Assim? Você isso, você aquilo. Ô, tira a toalha molhada da cama, sabe aquele exemplo bobo diário? Olha a roupa, não sei o quê. Esse discurso não é de esposa. Por quê? Porque esposa é parceira de marido. Isso para quem quer fluir na vida, né? Para quem quer um relacionamento que flua, você precisa saber o que o seu papel de esposa é, o limite de como fazer. Isso não significa que você vai calar as suas questões, você só vai fazer do seu lugar. Você vai encontrar uma maneira de se comunicar que não desrespeite o lugar do outro. Se você fosse o cadeirante, o que que você ia sentir ali? Super agradável, né? Nossa. E o blá 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 atrás de todo mundo. Ah, todo mundo quer chegar, tá todo mundo quer, né? E a pessoa ela só quer subir a escada. Se ele pudesse, ele ia correr, eu tenho certeza. Mas ele não podia. E às vezes, a nossa pressa e a nossa urgência está pedindo que uma pessoa que não pode correr, corra. Uma pessoa que não pode, por exemplo, prover porque tem questões a tratar com o pai, com a mãe, e não consegue prover porque não tem força, e eu tava lá, você tem que ser o provedor da casa, você tem que pôr dinheiro dentro de casa, eu tô cansada de pagar tudo sozinha. Que é isso? Olha eu pulando a escada, passando na frente, atropelando e falando, vai fazer o que você tem que fazer, eu tô cansada. Isso é dor, gente. E na minha dor eu trazia mais dores, porque quando a gente infringe a ordem, a gente vai colher o fruto bonito da árvore, comer, degustar? Não. Você vai ficar na terra seca mesmo, aquela terra que não dá fruto nenhum, não semente nenhuma dá ali. Faz sentido isso para vocês? Então, olha só. Quem das suas relações é o cadeirante? Quem das suas relações precisa da sua espera? Quem das suas relações precisa da sua tolerância? Quem das suas relações precisa desse seu olhar de o tempo do outro não é igual ao meu tempo. O que o outro sente não é o que você sente. O que o outro pensa não é o que você pensa. Todas as vezes que você só quer o que você quer, você anula todas as possibilidades da sua vida fluir. Porque você não vive isolado, a gente não nasceu de uma pessoa, a gente nasceu de duas pessoas para nunca duvidar de que precisamos uns dos outros.
para nunca se esquecer que mesmo que você pegue sua mochila, vá morar no alto da montanha, numa casinha isolada, para você ver o sol, para você ver a lua, que você continue entrelaçado com os membros da sua família. E tudo que eles sentem, você sente, tudo que você faz impacta cada um, e o que cada um faz te impacta. Então, quem da sua história é o cadeirante? Porque não é você. Aqui hoje não é você. Aqui hoje nós estamos olhando do ponto de vista que a gente está pulando a escada. Porque a gente está. Pelo menos foi o que vocês trouxeram aqui no início, não foi? Eu tô falando com base no que vocês trouxeram. A espera é desafiante, a espera é dolorida, eu tenho ansiedade, isso para mim é bem complicado. Então é por isso que eu tô falando desse ponto de vista, porque a gente já começou a entender que a gente não espera. E quando a gente espera mais ou menos. A gente espera só, sabe, espera esperando aquele tempinho acabar para a gente já ir lá cobrar ou fazer alguma coisa. Ah, não, já esperei. Não, não esperou, né? Eu até deixei aqui, ó. Peguei no dicionário. Eu sou a louca do dicionário. Eu amo olhar o que significam as palavras, mesmo que a gente saiba o que é. Porque quando a gente olha, a gente reflete, né? Quando a gente vai lá no dicionário, um dos significados de esperar, que é o que a Fran colocou aqui no bate-papo, é ter esperança. E se a gente parar de olhar no esperar, como fica ali, ó, parado? E olhar para o esperar, eu tenho esperança que isso aconteça. Eu tenho esperança que meu marido reconheça que ele tem que se tratar, que ele tem que se cuidar, que ele tem que fazer coisas. Eu tenho esperança. E quando eu tenho esperança, eu não preciso ir lá, empurrar, chutar, brigar e causar mais dores, não. Eu espero como? Eu espero sentada? Não. Eu espero fazendo o quê? Eu espero cuidando de mim. Eu tiro o foco do cadeirante. Se eu tô lá na multidão, eu tiro o foco dele, eu respiro fundo e olho para mim e falo: qual é o meu papel como ser humano? Gente, qual é o meu papel como ser humano? Não é xingar e nem pular a escada. Então eu respiro fundo. Falo, o que que é tão urgente? E se fosse o meu filho naquela cadeira? E se fosse alguém que eu amo naquela cadeira? A gente precisa fazer esse exercício. E se fosse eu pulando a escada? Se fosse meu filho pulando a escada? Meu Deus, eu preciso fazer essas reflexões. Porque a pressa, ela traz sofrimento, não traz? Pense em tudo que você fez atropelado. Tudo, tudo, qualquer coisa. E quando tá com pressa, chuta a cama com o dedinho do pé. E aí tá tudo uma droga, você ainda chuta aqui, e aquela dor de chutar com o dedinho do pé é insuportável. Você fala, não é possível, eu já tô com pressa e ainda. Ah, por quê? Porque a energia que a gente cria nesse ambiente é uma energia de desordem. Você só vai atrair situações piores. Situações piores. Igual quando faz aquela. Me veio agora, sabe aquela experiência do feijão, que você põe o feijão no algodão? Eu lembro que eu tinha tanta pressa dele nascer que eu, tipo, ficava molhando o algodão. É óbvio que o feijão estragou. Porque você não pode ficar encharcando o algodão. Como eu já matei um peixe, porque eu achava que ele queria comer, tava com fome. E eu não sabia, criança, eu não sabia que o peixe não podia comer tanta comida. Porque para mim comer é bom. Com pressa do quê? Do outro fazer alguma coisa. Não, peixe, você tá aí, coitado, naquele aquário só nadando assim, ó. Bora comer, porque comer é bom. Dá comida para ele. Fora do lugar. Eu prejudico fora do meu lugar. Eu prejudico não só a mim, eu prejudico as pessoas. Eu prejudico especialmente quem eu mais amo. Fora do meu lugar, eu prejudico quem eu amo. E quando a gente se prejudica, gente, são pessoas feridas, vivendo com pessoas feridas, que se não tiver alguém que respira fundo para trazer algo novo, o resultado vai ser bem ruim a longo prazo, muito ruim. E aí vem aquelas situações de doença em que a pessoa vai precisar ficar parada, que a pessoa vai precisar de cuidados, que ela vai precisar receber ajuda de alguém. Para quê? Para castigo? Porque a gente precisa aprender a esperar, aprender a receber, aprender a ser humilde, aprender a olhar para a vida com gratidão. Senão a gente adoece e vai precisar de um monte de coisa que a gente não valoriza hoje. A gente pode subir a escada a pé. Alguém tinha compartilhado no bate-papo sobre a gestação e foi um dos exemplos que eu tinha pensado sobre a questão de esperar.
Quando estamos esperando um bebê, nós não estamos esperando paradas. Ou estamos? Não. A gente faz um mundo de coisas até que o bebê chegue, não é verdade? A gente tem que pensar em muitas coisas, a rotina ela muda, você começa a aprender coisas que você não sabia, pensando na primeira gestação, né? Você tem que pensar no nome, você tem que definir sobre o quarto, se vai ficar ali, se vai ter berço, não vai ter. Você fala, você pensa em um mundo de coisas. Então não é uma espera, estou ali no sofá vendo TV e comendo, porque o bebê precisa de comida, e eu tô lá esperando. Imagine se eu ficar sentada no sofá esperando o bebê e comendo. O que que vai acontecer? Então, a espera não é pararmos. A espera não é entender que o outro também vai ficar parado, não. Eu gosto desse ponto de vista, é ter esperança de que aquilo vai mudar. Não sei quando, e eu abro mão de saber, porque isso não depende de mim, mas eu tenho esperança. Quando eu faço do meu lugar, eu tenho esperança que o outro vai fazer do lugar dele. Quando eu faço com respeito, eu tenho esperança que o outro vai fazer com respeito, e assim sucessivamente. A gente vai entrando num lugar de cura, num lugar de sermos contribuição, num lugar em que, quando a gente está no meio do caos, você é aquela pessoa que todo mundo olha e fala: Ai, que bom que você está aqui. Nossa, só de você estar aqui, ó. Ai, já me dá uma paz, uma tranquilidade, que você seja essa pessoa, esse ponto de luz dentro de um grupo que você faça parte. E aí você, quando você é essa pessoa, não pensa que você vai estar lá e vai falar assim, ai, estão me sugando, não. Porque luz ilumina. A luz não pode ter medo de iluminar. A luz não pode ficar meia fase e iluminar só um pouquinho, com medo de perder a sua luz e seu brilho. Não. A luz, ela ilumina. E esse é o nosso lugar no mundo. Vós sois luzes. Luz ilumina. Ela ilumina e a gente está deixando a nossa luz apagadinha às vezes, tá? Às vezes. Eu não estou falando que você faça isso, mas quando pulamos a escada, é isso que nós estamos fazendo. Quem a gente atrai para a gente e o ambiente que está. Porque olha só, as pessoas que nós atraímos criam esse ambiente que a gente vive. Então, uma pessoa, ela não quer ser atendida por uma pessoa calma porque mostra para ela algo que é desconhecido para ela. Ela não dá conta daquilo. Aquilo é sufocante. Como o meu caso, tem gente que não gosta do jeito que eu faço. Por quê? Porque não gosta. E tudo bem. Mas eu quero que energia junto comigo. Eu quero que ambiente ao meu redor. Eu quero que o meu computador trave ou não. Eu quero que a sala do Zoom tenha gente ou esteja vazia. E aí, então, eu vou criando o ambiente que eu desejo. Eu não consigo no primeiro momento, porque quando planto uma semente, ela não brota na hora. Mas se eu planto, eu não tenho dúvidas que eu vou colher aquilo que eu planto. Então, olha só, a percepção do tempo, ela é diferente para cada um de nós, com base no nosso estado emocional. Então, essa urgência, ela comunica uma dor que a gente precisa cuidar. Não é sobre o tempo, é sobre o que sentimos. É sobre o que sentimos. Esses dias foi exatamente isso, e eu pude mostrar para o meu filho isso, ele pôde concretizar isso. Quando a gente está assim, ó, presente, o tempo brota, ele rende. A minha meia hora de almoço vira uma hora. Porque eu estou ali no almoço. Eu estou olhando para o tomate, eu estou olhando para a couve, eu estou olhando para o alface, eu estou sentindo gosto. Aí eu olho o relógio, falei para o meu marido, quê? Tem 20 minutos ainda? Que interessante. Que interessante. Então é uma experiência que a gente precisa se expor, porque na hora que a gente percebe que é o nosso estado emocional que faz o relógio girar rápido, a gente vai querer que o relógio corra ou que ele vá no tempo que favorece o que a gente precisa fazer. Estado emocional, gente. Por isso que é tão importante a gente olhar para dentro, para dentro. Eu corria muito até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás. E quando eu dava aula, eu dou ainda, mas antes, lá na outra fase que eu dava aula à noite, toda semana eu tinha problema com a internet. A internet caía, a sala fechava, aí eu ficava com aquilo, aí essa internet, aí esse computador. E não é isso. Não é isso, somos nós que impactamos. O mundo físico, ele é resultado do nosso mundo emocional também. A gente olha isso pela constelação. Tem pessoas que vêm constelar, por exemplo, uma questão da empresa. Eu já fiz essa constelação que eu vou contar para vocês. A gente foi constelar a empresa e na empresa era uma pizzaria
E o programa lá da pizzaria, onde o cliente liga e aí cadastra, né, para fazer o pedido, não sei o quê, todo dia aquele programa dava pau, dava eu. Todo dia, elas não aguentavam mais, já tinha trocado, enfim. Não aguentava a ponto de trazer esse assunto para Constelar. A ponto de trazer esse assunto para Constelar. Já tinham gastado dinheiro, aí tinha que ficar fazendo na mão, depois tinha um monte de problema com isso. Ou seja, quando a gente olhou para isso com a constelação, o que que apareceu? Lugar. O dono da empresa era o marido. Ele abriu a empresa e falou para a esposa assim: Tó, vai trabalhar. Eu arrumei um negócio para você fazer. A empresa começa a tudo travar, por quê? Porque a empresa não reconhece ela como alguém ali que faz parte. E aí o computador trava, dá erro, não sei o quê. O que que a gente fez? O marido falando para a empresa: aquilo que eu não posso fazer, eu coloco ela para fazer no meu lugar. Ele dando permissão para ela gerir o negócio. Tá lá, a pizzaria bombando até hoje. Lugar. Quando estamos no nosso lugar, fluímos. Quando não estamos no nosso lugar, temos pressa. Nós não conseguimos esperar. Nós desrespeitamos a ordem. E quando desrespeitamos a ordem, os resultados são aqueles que faz a gente precisar correr mais, que tudo começa a travar, que tudo começa a dar errado, que isso, que aquilo. Na mentoria a gente está falando isso. A mentalidade de escassez é a mentalidade da urgência. A mentalidade da escassez é a mentalidade do imediatismo. Eu preciso disso agora. Eu quero isso agora. Isso é mentalidade de escassez. O que que é a mentalidade de escassez? Eu estou na falta. Eu estou na falta, eu estou no buraco, eu estou na dor. Mentalidade, a gente pode mudar. Mentalidade exige de nós escolha, postura, comportamento novo. Não é só olhar, respirar, agradecer, é também, mas a gente precisa gerar comportamentos novos. E comportamento novo vai exigir, como a Rosângela compartilhou com a gente. Eu queria que ir para lá, eu queria ficar junto com meu filho, eu queria isso, mas eu respirei fundo, fiquei aqui esperando. Não é bom para mim. Sabe, eu tô sofrendo com isso, mas ela fez o que? Ela gerou um comportamento que não fez com que ela atropelasse a história, invadisse a escolha do filho, invadisse a vida dele. É duro, mas é um comportamento novo que vai trazer para ela outros resultados. E que se ela se mantiver nisso, nessa postura, daqui a pouco essa dor, ela não vai mais existir. Mas a gente precisa então respirar e falar: dor, agora você existe. Mas eu vou continuar fazendo isso porque eu sei que daqui a pouco você vai ser transformada. Então, a nossa urgência, a nossa pressa vem da nossa mentalidade da falta. A gente está correndo o tempo todo porque está nos faltando, sabe? E aí eu preciso, gente, na correria, a gente confia. Você faz tudo menos confiar, porque você acha que é pela força do teu braço, pela força das tuas pernas, e vai ser pela força dos seus braços, porque a gente precisa fazer, mas do nosso lugar. No nosso lugar, a gente faz com a nossa mão, com a nossa perna, com o nosso coração, mas a gente entrega e confia. E a única coisa capaz de nos trazer paz no coração é a nossa entrega. É a nossa confiança. Não tem nada que traz paz. Não tem férias, não tem mantra, não tem música, não tem nada disso. Tem filme, não tem descanso, não tem feriado. Não é isso que traz paz. O que traz paz para o nosso coração é o nosso joelho se dobrar e falar: Deus, é você, é você. Inclusive, eu vou fazer toda semana um story falando por que eu falo de Deus, porque uma aluna falou: e você fala muito de Deus. Por que que eu falo muito de Deus? Porque é aí o começo, caramba. Se a gente não considerar isso, vai considerar o quê? Eu vou falar e vou continuar falando até que você fale. Eu também preciso disso, eu quero beber dessa fonte, Cláudia. Na mentoria ontem a gente teve um dia sobrenatural. A mulherada voltando para ele. É isso. Você vem aqui buscar melhora no relacionamento, na carreira, no dinheiro, porque você merece, você pode. Você quer ter uma relação melhor com seu marido, com seus filhos, você quer isso, mas para isso o caminho é único. A constelação é uma ferramenta, mas o caminho é ele. Se você fizer isso, tudo cresce. Tudo cresce. Então, olha só, você está com pressa?
Reserve um minuto para ele. Tudo vai mudar. Não saia de casa sem fazer isso. Não ponha os pés no chão, não saia da sua cama antes de pensar, Deus, eu te agradeço, porque eu acordei. Deus, eu te agradeço. Eu ainda nem sei fazer esse negócio direito, eu nem sei como falar com você. Não sei se eu te chamo de Senhor, de você, que nome que eu te dou. Mas eu começo a fazer isso. Porque ele não tá nem aí como você fala. Ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe o seu nome. Ele te deu essa vida. Só que a gente precisa voltar, gente, para esse lugar. Que não é religião, que não é religioso, que não tem nada a ver com isso. Que pode ser. Até porque a religião tem o objetivo de nos reconectar. Mas que a gente quebre essas barreiras porque isso é muito limitante. A gente deixa de usufruir de muitas coisas por conta de preconceitos e limitações religiosas. E às vezes eu tô dentro de uma igreja, dentro de um centro, dentro de um templo e eu não tô com ele. Eu tô lá. Cadê você que eu não acho? Eu não tô. Por quê? Porque eu vou achando que é lá. Eu vou achando que o que eu faço é aqui que eu preciso fazer. Mas antes disso, precisa. Meu, olha, gente, é isso. É isso. Se um dia vocês puderem sentir, se vocês já não sentiram o que eu sinto hoje em relação a Deus, vocês vão perceber o que ele faz de extraordinário na nossa vida. O poder que existe quando nós perdoamos o que sentimos, pedimos perdão, nos arrependemos sobre aquilo que sentimos, quando a gente curva o nosso joelho e se entrega. Cláudia, A Silvane foi para Israel em abril. 4 meses. A minha vida virou, saiu do A, foi para o Z, tipo, salto quântico. Em 4 meses. Você quer viver o quê? Em 4 meses. Você pode viver em um, dois. Não é para o ano que vem. Você pode viver algo agora, se você realmente pedir, entregar, se arrepender, esperar, confiar. Você quer viver o quê, gente? Lembra que eu falei no diálogo do perdão? Eu achava que eu não ia nessa vida conseguir mais. E tá aí. Na hora que eu desliguei o telefone, eu comecei a gritar. O meu filho falou assim: que é isso? Eu falei: vocês não vão acreditar. Ele, sério, então hoje vamos comemorar, vamos fazer uma festa, vamos fazer hot dog. Ele falou: falei, não, hot dog não. Hot dog não, não. Hot dog não. Depois, outro dia. Hoje, hot dog não, né? Chega de comer besteira. Eu falei pra ele: vamos comemorar. Faz sentido pra vocês? Sim. O que vocês levam daqui do dia de hoje? O que vocês levam daqui do dia de hoje? Esse fôlego novo dessa esperança, porque eu acredito no mundo regenerado. Eu não foco no que tá todo mundo falando e contando por aí. O meu foco é o mundo que eu desejo, sabe? O meu foco é ligar a TV, imaginar que estão falando, olha, nasceu a criança X, fulano doou não sei o que para não sei quem, e tudo que todo mundo faz de bom e que ninguém conta, tá lá na TV. Esse é o mundo que eu imagino, sabe? E quando a gente tira o foco das nossas dores, eu fico imaginando assim, ó. Eu fico imaginando que eu tô construindo a minha casa lá no mundo espiritual. Eu imagino isso, sabe? Em vez de colocar energia aqui e falar, minha casa eu quero assim. Eu quero aqui, sim. Mas eu já vou construindo ela lá, porque eu falo, gente, o mais precioso ninguém pode tirar da gente. Tudo que é daqui, as pessoas podem tirar de nós, mas tudo que é de lá, ninguém tira. Então, meu foco tá onde? Naquilo que eu nunca vou perder. E o que eu não vou perder é esse mundo que a gente constrói aqui, do bem, o mundo da gratidão, o mundo do amor, o mundo da bondade, de olhar as pessoas com bondade, de não ser aquela que vai apontar o dedo e falar, pulou a escada, que mulherzinha. Não, olha para ela e fala, e se eu sou essa pessoa? E se sou eu que cometo esse erro? Eu quero alguém apontando para mim? Muda totalmente a perspectiva dentro de você e você sabe da importância disso. Qual é a atitude que você vai ter que represente isso? Qual é um comportamento que você vai ter que represente isso? Então, é esse lugar que eu estou o tempo todo batendo na tecla para vocês, né? Eu preciso pegar aquilo que eu sei e agora transformar numa atitude nova. Então, se eu fazia de um jeito e não estava me trazendo um bom resultado, eu preciso achar um jeito novo de fazer aquilo. E isso é pegar a tomada de consciência, transformar numa ação e continuar fazendo. É isso que é coerência. Senão as pessoas falam assim, ah, você tá aí toda falando de pai e, sabe, É, vem aquele discurso, por quê? Por que que alguém fala algo nesse sentido? Porque comunicamos incoerência.
Aquilo que Uhum. mostramos para o mundo não é exatamente aquilo que a gente faz de forma prática. Aí fica confuso para as pessoas. E é daí que vem o conflito, daí que vem o atrito, né? Nós vamos conseguir acertar o tempo todo? Não, nem sempre. Mas o mais importante é a gente reconhecer de pronto quando a gente erra, né? E veio o erro, cometi um erro, eu não vou fazer dele mais um circo. Eu vou pegar esse erro e vou ver como que eu posso então consertar aquilo. Ou como eu posso fazer melhor da próxima vez? O que que eu preciso falar diante do erro, quando eu cometo esse erro, quando aquilo acontece? E assim sucessivamente, tá? Então, olha só, tudo que chega para nós é nosso. Quando alguém me pede ajuda, eu ouço, mas eu não ouço com os meus ouvidos. Eu ouço, gente, conectado com algo maior. Para que o algo maior me direcione e fale, gente, por onde eu vou? Porque dentro de mim tem um monte de informação que ainda é muito imperfeita. E aí eu vou querer ajudar o outro com base no meu mundo íntimo, que ainda é tão falho, tão imperfeito. Por isso a gente está conectada é tão importante. Porque vai vir coisas que a gente nem pensaria. A gente vai falar coisas que vão ajudar que a gente nem cogitaria a possibilidade de falar, porque a gente se coloca como instrumento, como instrumento. É assim que eu me coloco aqui com vocês em todas as aulas. Eu preparo um monte de coisa, mas tem coisa que eu não preparei e que vem por conta de uma necessidade que o grupo tenha. E eu permito que isso venha, mesmo que saia do meu roteiro, do meu controle, daquilo que eu programei. Por quê? Porque existe uma necessidade. E assim a gente vai sendo contribuição para as pessoas, né? Quando alguém me pede ajuda, eu não olho com olhos maus. Tem gente que olha assim, ah, tá querendo alguma coisa, né? Ah, chegou É, para mim por isso, por isso, por isso. Ah, que não sei o quê. Não, gente, o meu único foco é a pessoa chegou para mim. Quem sou eu diante dela? Essa é a pergunta que eu também deixo para vocês. Quem é você diante do outro? Quem é você diante do outro? A pessoa que está diante de mim está diante de mim. Quem sou eu ali naquela relação? O que eu posso fazer? O que eu posso entregar? Eu faço aquilo que eu tenho condição de fazer. O que eu não tenho condição de fazer, eu vou deixar claro. Isso aqui eu não posso fazer. Pronto. Sabe o que a gente deixa de fazer? Carregar aquele trem pesado, às vezes, que a gente bota nas costas. Porque a coerência traz isso, a coerência traz essa leveza e a certeza de que tudo tem o seu tempo determinado. Uma meditação que eu vou ver se eu compartilho lá no grupo novamente. Eu já fiz isso em algum momento, tá? Que é da abundância. Eu vou compartilhar, vou pôr aqui para vocês praticarem. Porque a gente dizer todo dia pra gente algumas frases começa a fazer a nossa mente funcionar de uma maneira diferente, tá, gente? Então, olha só, é mentalidade. Sendo mentalidade, pode ser modificada. Da mesma forma que a gente conquistou uma mentalidade da falta, a gente se conecta a uma mentalidade do que é suficiente e eu quero mais disso. As meninas estão fazendo isso lá na mentoria. Eu quero mais disso. E elas estão me contando vários. Ai, fui comprar passagem, tive um desconto maior do que eu queria. Começa a manifestar, tudo começa a acontecer. Mas o nosso olhar precisa mudar. Então, eu vou pôr lá na comunidade, vou me organizar aqui, vou encontrar essa meditação. Quem fizer sentido já começa a praticar e se conectar com isso. Olha, eu tenho. É o que eu tô fazendo. Vocês viram meu post sobre o nascer do sol? Gente, eu tava acabada aquele dia, cansada, porque foi uma semana intensa aqui de trabalho. Meu marido falou assim: vamos ver o nascer do sol? Tem que acordar às 5 horas. E eu adoro isso. Eu adoro o sol. É uma coisa que assim, eu amo. Aí eu falei: meu, eu vou ficar dormindo? Eu descanso outra hora. Vamos lá. Por que uhum, isso? Quando eu olho para a natureza, eu olho que existe tudo disponível e de uma beleza, sem miséria de cores. Em 10 minutos eu vi todas as cores que existem. Em 10 minutos, saiu do rosa, do roxo, foi para o laranja, amarelo, azul. É isso. A gente pode acessar a nossa vida, essa abundância. Tá? Eu vou compartilhar com vocês para contribuir. Carol, gratidão pelo seu feedback aqui, essa tomada de consciência. É o primeiro passo para a nossa mudança, é ela que nos convida, ela que nos convoca, e vai ser uma alegria estar com você lá no curso. Aqui a maioria já fez, gente. Todo mundo, se não, eu acho que todo mundo já fez esse curso. E o resultado chega. Não tem como a gente fazer esse movimento e não colher os frutos desse resultado, tá? Para quem não sabe, é o mesmo curso, tá? Quem fez Beabá da constelação familiar é o mesmo curso, a gente só tá mudando agora o formato. Por quê? Porque eu quero mais leveza. As 3 noites, para mim, estavam desafiantes. Eu não vou deixar de fazer o que eu gosto e o que eu sei, mas eu vou adaptar para que eu esteja lá
inteira. É isso que a gente precisa fazer. Onde eu estou inteira? Se eu não estou inteira, o que que eu preciso ajustar para que eu esteja lá inteira? Porque a gente pela metade, gente, o resultado vai ser pela metade. A gente inteira, velho, o resultado é, sabe? Aquele que você ultrapassa. Então, quais os ajustes eu preciso fazer para eu estar ali? Qual o preço que eu vou pagar? Porque tem hora que paga, né? Se, por exemplo, eu escolhi fazer um sábado no mês, eu sei que aquele sábado a rotina da minha família vai mudar. É o preço que eu vou pagar para fazer de um lugar mais leve. Então, tudo que a gente faz tem um preço que a gente paga à toa, você não está jogando fora, não. Você paga, você investe a sua energia em algo consciente do o que aquele algo vai te trazer. A postura é totalmente diferente. É totalmente diferente. E é isso a mentalidade de abundância. Eu planejo, me organizo, eu faço confiante e colho o resultado. Amores amados, gratidão pela vida de vocês, pela presença. O nosso diálogo se estende, né? Fermento no bolo, faz Nossa, assim. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Desejo que a gente se encontre na próxima quinta nessa energia do vocês me trazendo, Cláudia, fiz isso, mudou, fiz aquilo, mudou. Postura, comportamento, se aproprie disso. Tá bom? E quem aí, né, já sentiu de vir aqui, em vez da Cláudia ficar falando, quem sentiu de vir compartilhar algo, trazer um conteúdo, a porta está aberta para que vocês possam exercitar esse lugar de entrega, esse lugar de doação também, tá bom? Tudo, bem, gente, fiquem com Deus. Um dia beijo. maravilhoso para nós e ó, movimentem isso tudo que chegou, tá bom? Botem em prática. Um beijo, tchau. Amo Tchau. vocês. Fiquem com Deus. Tchau.